Em 2022, o canal Farma faturou 77 milhões de reais com a venda de canabidiol, um produto derivado da cannabis. Foi um crescimento de 342% desde 2018. Mas será que vale a pena vender esse produto na sua farmácia? No vídeo de hoje você entende um pouco mais sobre esse mercado e conhece as regras para que sua farmácia possa vender esse tipo de produto. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Ascoferj no YouTube. Eu sou Viviane, é um prazer enorme ter você aqui de novo com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, faça agora para não se esquecer e também ative as notificações. Lembre-se de que toda terça-feira, às 19 horas, a gente sobe um conteúdo novo aqui para você. E quero dar um alô especial também para quem está ouvindo a gente pelo Spotify. Se você ainda não segue o nosso perfil, o perfil do Ed Farmácia no Spotify, passe a seguir também para que você receba todos os nossos conteúdos. E muito obrigada pela audiência de vocês. O mercado de canabidiol está em franco crescimento no Brasil. Presta atenção nos números. De acordo com dados da Close-Up, em 2021 foram 23.583 prescrições feitas por 6.292 médicos. Um ano depois, em 2022, o número de prescrições de canabidiol saltou para 138.631 prescrições, feitas por 15.487 médicos, um crescimento de 488%, um número muito alto. Em 2018, o mercado girava em torno de R$200 mil em vendas por ano ao consumidor. Em 2022, as vendas no canal Farma chegaram a 77 milhões, um salto de 342%. Eu trouxe esses dados para você ter uma noção do tamanho desse mercado. E o canabidiol ele tem sido usado para tratar doenças crônicas, degenerativas, epilepsia, para alívio das dores de modo geral, entre outros problemas de saúde como depressão e fibromialgia. Vários laboratórios já produzem, como Prate Dona Duzi, Mantecorp, Biolab, Verdemed, Herbarium, Biolab, entre outros. Para conhecer um pouco mais desse mercado, as normas em vigor e como habilitar a sua farmácia para vender canabidiol, está no Ed Farmácia Jair Calisto, farmacêutico especialista em boas práticas de fabricação de medicamentos, incluindo produtos de cannabis. Jair, seja muito bem-vindo. Olá, Viviane, agradeço imensamente o convite da Ascoferj, esse programa aí, Ed Farmácia, é um prazer poder falar um pouco aí sobre a cannabis e vamos lá, né? Estou aqui à disposição. Nós que agradecemos. Cannabis, qual é a pronúncia correta, Jair? Eu também não sei, eu falo cannabis, eu falo cannabis. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Eu vou seguir você porque você que é o especialista no tema. Bom, conta pra gente o que a legislação atual diz sobre o assunto, né, sobre esse tema e quais tipos de produtos são autorizados pela Anvisa hoje, atualmente, para serem comercializados aqui no Brasil. Legal, a gente tem duas normas principais, que é a RDC 660 de 2022, ela trata especificamente sobre a importação por pessoa física. E a RDC 327 veio na sequência, em função de pressões, da demanda da sociedade, né, por mais produtos. Ela trata a RDC 327 de 2019, que está em processo de revisão, ela trata da importação por pessoa jurídica. Então, a empresa vai comprar para vender aqui no mercado interno, né? Na verdade, a norma, tanto a 327 como a 660, trata especificamente de dois produtos de cannabis, né? O produto oral e o produto nasal. É só isso que é permitido importar, tá? Todos os demais, as demais formas farmacêuticas não estão contempladas nessas duas normas. Inclusive outros produtos que não são medicamentos. Então, aqui nós estamos falando
basicamente de dois produtos de cannabis, que é o oral, então pode ser uma solução, né? Uma solução oleosa, que é o mais comum de você encontrar nas farmácias ou os importados, ou cápsula gelatinosa. Também, essa outra forma também é utilizada. E o produto nasal é muito utilizado em casos mais extremos, aí para resgate, né? Uma produção mais agressiva de alguma enfermidade, por exemplo, epilepsia, etc. e tal, quando o produto é requerido. Então, só essas duas modalidades só essas formas farmacêuticas que são permitidas serem importadas, né? Isso que eu queria E, entender, Jair. Existe diferença entre o produto de cannabis e o medicamento, porque eu fiz algumas pesquisas, né, para produzir o meu sim, roteiro, mas eu te confesso que eu não consegui chegar a uma conclusão sobre isso. Eu queria entender, queria que você explicasse para a gente essas diferenças. Por exemplo, na farmácia. Na farmácia, o que a pessoa compra na farmácia? Ela compra um medicamento ou ela compra um produto à base de cannabis? isso foi uma definição, uma nomenclatura que a Anvisa estabeleceu para fugir do registro de medicamento. Os produtos de cannabis, que na verdade eu, como farmacêutico, interpreto como um fitoterápico, como um medicamento fitoterápico, eles recebem uma autorização sanitária. Então, foi um lapso de tempo que a Anvisa concedeu para que as empresas pudessem se adaptar. Então, ela não tinha um regulamento e, dada uma emergência de saúde, a demanda dos médicos, da sociedade é tão grande que o que ela fez? Ela criou uma nova classe regulatória, que se chama autorização sanitária. E para não chamar de medicamento, porque todo medicamento requer um registro, e o registro requer um dossiê completo, onde você tem a eficácia comprovada, a qualidade comprovada e a segurança comprovada, ela preferiu chamar de autorização sanitária em produtos à base de cannabis. Isso durante um espaço de 5 anos, né? De 2019 até 2024. 2024, as empresas que produzem aqui no Brasil, elas terão que optar pelo registro. E aí o registro tem que ter a comprovação de segurança e eficácia. Então, eu Então também demorei. a diferença é apenas a ausência desse registro como sendo um Exato, medicamento. exato. Então, por isso que eu, como farmacêutico, e eu, Jair, há muitos anos no mercado, para mim é um medicamento, né? Ele segue todos os ritos técnicos de um medicamento. Só que, como ele não tem registro, ele tem uma autorização sanitária, ele é chamado de produto à base de cannabis. Eu demorei para entender isso, né? Até hoje ainda tem algumas confusões lá dentro da norma, em alguns momentos tem algumas confusões, mas na verdade é produto à base de cannabis, ele é uma autorização sanitária que não tem tampouco ele é avaliado pela Anvisa. Esse dossiê não é avaliado pela Anvisa, né? Então, você tem que submeter uma série de informações técnicas, estabilidade do medicamento, controle de qualidade, produção, as matérias-primas, etc. Mas o dossiê completo não é avaliado porque não é exigido nesse momento os estudos clínicos que garantem que aquele produto é para determinadas enfermidades. Então, não existe estudo clínico nesse momento. Então, a Anvisa não está exigindo. Portanto, nós temos algumas comprovações a respeito da qualidade, isso tem que ter, mas não existe ainda uma comprovação sobre eficácia e segurança. Inclusive, quando se fala na RDC 660, que é a importação por pessoa física, a responsabilidade toda da importação é do paciente e do médico, pela qualidade, segurança e eficácia. Tá? Tá. Essa é Vamos a lá. distinção. Eu entendi. Agora, os produtos à base de cannabis me parece que hoje existe um medicamento na Anvisa registrado como medicamento.
tem um, se não me engano, eu não me lembro bem se é o Mevatil, que é o medicamento, que foi um dos primeiros Mevatil, aí, eu acho e que é ele, isso mesmo. É isso ele tem um mesmo. estudo. Esse foi o primeiro produto a ter estudo clínico e serve para a doença a síndrome de Dravet, se não me engano, tá? Então, ele já foi concebido com esse propósito. Mas os demais não tem, né? Os estudos clínicos estão ainda em fase inicial. Ok. E esses produtos, eles não são desenvolvidos, fabricados aqui no Brasil, eles são fabricados fora e importados por pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ou já É, existe produção local? a produção local é essencialmente feita por aquelas empresas que importam o princípio ativo, importam o fitofármaco ou o extrato. Então, importa o extrato, produz aqui. Aí faz a diluição com o óleo ali, né? Mas O tem óleo indústria farmacêutica fazendo isso? Eu citei algumas aqui no tem, início do tem, programa. tem, tem, Essas tem, indústrias, tem. elas estão produzindo esses medicamentos aqui, Sim, esses sim. produtos aqui no Brasil? Sim, a Prate, a Herbarium, eles estão importando o extrato e fazendo aqui. E tem importação direta. Tem produtos que vêm pronto para cá. Por exemplo, você citou algumas empresas aí. Eu não queria ter nenhum tipo de conflito com as empresas, eu não represento nenhuma empresa, mas tem várias empresas americanas que tem uma base aqui, eles importam o produto e distribuem aqui. Então, vem o produto acabado. Mas algumas estão fabricando aqui no Brasil. Tá? Tem umas quatro ou cinco, se não me engano. Então, ela importa o princípio ativo, que no caso ali seria o fitofarma, é o canabidiol isolado, que a gente fala, ou o extrato que tem tudo, tem THC, tem tudo lá dentro. Então, ele importa esse extrato e fabrica o produto aqui. Então, tem uma fabricação normal, como uma empresa que importa um IFA para um medicamento assim, um genérico, por exemplo. Você importa amoxicilina, você fabrica, você embala, você faz todo o processo aqui de qualidade. E a mesma coisa está se passando com algumas empresas, importam o ativo, né, o fitofarma, e tem todo o rito de produção. E a Anvisa não permite que a planta seja cultivada para que se extraia esse princípio ativo. Essa é a proibição Essa é a atual. proibição. Então, você só pode importar ou produto acabado, ou fitofármaco, ou o extrato. Então, flor nunca foi permitido, né? Inclusive, recentemente a Anvisa soltou uma nota, mas eu achei até meio absurdo, porque se você ler toda a legislação desde lá de trás, já não era permitido, né? É que às vezes as pessoas se aproveitam de uma pequeno lapso ali e começam a fazer as coisas, mas não é permitido. Por hora não Tem é até permitido. um projeto de lei que está tramitando. Se eu não me engano, eu não sei se ele está na Alerj ou se ele está na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu acho que ele está na Câmara Municipal. Ele é um projeto de lei que, se for aprovado, vai obrigar farmácias e drogarias a colocarem um cartaz com os seguintes dizeres: maconha não é remédio. Eu acho que é super importante a gente frisar que quando a gente fala em canabidiol, a gente não está falando de maconha. Jair, tô Exato. certa nessa minha Está afirmação? certíssima, certíssima, e eu vou dar um depoimento meu. Quando as discussões começaram em relação a 327, isso foi em 2018, eu olhava e falei, puxa, eu aprendi na faculdade que maconha tem alguns efeitos ali, né, com o tempo, etc. E eu tinha uma certa restrição. Depois eu comecei a entender, e a gente tem que ter essa abertura mental, né, essa inteligência de escutar, ler, entender. E eu comecei a ver e ler, e comecei a fazer as coisas e me aprofundar nesse assunto. E hoje eu sou um defensor do canabidiol, sabe? Tem um tio, um parente meu que está tomando para Parkinson, e tem um outro parente aí que provavelmente vai tomar. Então, assim, eu defendo. Agora, eu acho lamentável a pessoa usar isso aí, né? Botar essa placa lá e criar esse conflito todo aí, né? É uma bobagem Eu muito acho que vai criar grande. mais polêmica do que já Exato. existe em torno dele. Não Vai, vai vai, esclarecer, não vai educar, não vai esclarecer e vai criar mais polêmica. vai criar uma polêmica desnecessária. Essa que é a verdade, né? Então, assim, o que a gente está extraindo das flores, da cannabis sativa, da maconha, vamos ser bem claros, da maconha,
Nós estamos extraindo canabidiol, assim como outros os fitocannabinoides que ela possui. Ela tem o tetraidrocannabinol, que é o THC, tem o canabinol, tem o canabigerol, tem canabicromeno, tem mais de 140 fitocannabinoides. Então, tem um resultado que, pelos depoimentos, e eu fiz uma entrevista, Viviane, eu tenho um canal no YouTube que eu entrevisto pessoas, pesquisadores, médicos, entrevistamos duas mães. E assim, é notório, quer dizer, não é eu, não sou eu que estou falando, não é o médico, não é ninguém. É a mãe que tinha um problema de anos com uma criança, que a gente sabe que não vai ser curada, mas os problemas que ela tinha eram problemas grandes e foram mitigados, foram melhorados em 99% com o uso do canabidiol. Então, que contra-argumentação você pode ter em relação a isso? Nenhuma. É o depoimento de duas mães. E assim, com centenas de outras, a gente pode buscar por aí no Brasil afora, né? Então, realmente, colocar essa placa lá nas farmácias, acho que vocês aí vão ter que lutar muito, porque isso aí é uma besteira muito grande. Bom, e você que está assistindo a gente, conta aqui nos comentários o que você está achando deste conteúdo e se você tem alguma dúvida também sobre esse tema. Jair, você acha um bom negócio para a farmácia vender canabidiol, oferecer esse tipo de produto? Sim, com certeza. É um produto como outro qualquer, né? Guardadas as restrições que é o produto controlado. Então, não vejo nenhum problema para a farmácia trabalhar com esse produto. Eu acho até recomendável que se Será que tem utilize. público para isso? Tem procura. Tem porque É, a gente mostrou, a muito, gente deu dados aqui na abertura do programa que é, esses dados mostram que as prescrições estão subindo muito, exatamente. Então, assim, tem muito crescendo, né, prescritor. muito. E, assim, a gente tem que olhar também, não só o prescritor médico, né? O prescritor na odontologia. Os dentistas estão prescrevendo bastante para insônia, para bruxismo, para quem tem problemas na arcada, que interferem no sono, tem dor na arcada porque dorme mal, ou a maxila está apertando contra a mandíbula, enfim, e tem realmente indicação. Veterinário. Existem N médicos e médicas veterinárias que estão prescrevendo. Então, é uma. E não tem medicamento veterinário de cannabis, vamos deixar claro. Eles estão usando os medicamentos que são destinados a humanos. Então, é um bom negócio, com certeza. Então, a diferença que está aí é que esses medicamentos são controlados. Então, se ele tem lá Eu ia te alprazolam, perguntar isso. Eu ia te perguntar sobre as regras. Quais são as regras? Acho que a gente pode até entrar agora nesse tópico. Quais são tá. as regras relacionadas à venda de canabidiol da farmácia? O que ela precisa... Vamos supor, eu tenho uma farmácia, eu quero vender canabidiol. O que eu preciso fazer? Eu preciso de autorização da Anvisa, eu preciso da autorização da Vigilância Sanitária. O que eu preciso fazer para começar a vender o produto? A empresa precisa ter uma AE, tá? Porque a AE é uma autorização para trabalhar com medicamentos controlados. Então, primeira coisa, ela tem que ter a AE. Normalmente, a maioria das farmácias, nem todas, obviamente, ela já tem uma AE. Você tem que ter uma AF, que é para permitir as suas atividades ali como farmácia, né? E ter uma E. Muitas farmácias têm a E porque ela vende produtos controlados. Se ela vende controlado, ela já está tranquila. Tem que manter um livro específico, né, para os produtos de cannabis no armário. Esses produtos têm que estar trancados no armário com chave. Ela já faz isso por conta dos outros medicamentos controlados que ela tem. Eu acho que também aí tem um bom senso, né, de comprar produtos com autorização sanitária, devidamente legalizado, não comprar produto que, sabe, tem alguma dúvida aí em relação à sua origem. Então, são pequenos cuidados, mas isso seria o básico para ela já poder trabalhar, né? Em E eu acho que relação à também, dispensação, em relação à dispensação desses produtos, são as mesmas regras
Relacionadas ao Sim, controlado, mesma retenção de regra. receita, é tudo igual. Retenção de receita, ter uma receita específica para isso, manter lá esse produto trancado com chave em poder de funcionários específicos, não são todos que têm que ter essa autorização para mexer nesses produtos controlados. A indústria também tem isso, né? A matéria-prima e o produto controlado também é bem segregado na indústria. Verificar a temperatura de armazenamento desses produtos, né? Tem que dar uma olhada se o caso for um produto refrigerado, manter numa refrigeração ou não, então, e aí tá, né? Somente farmacêutico pode dispensar produtos à base de cannabis. Tem um regulamento do Conselho Federal de Farmácia atribuindo isso. Então, é a mesma coisa, né? E acho que também, aí vamos avançar um pouco mais, né? O farmacêutico está lá fazendo essa dispensação, tem que acompanhar o paciente, né? Ele tem que ajudar o médico, verificar se a dosagem está correta, verificar se esse paciente, na verdade, tem um cadastro dele, né? Com o telefone e tudo mais, para acompanhar esse paciente, ajudar o médico, né? Verificar se ele está tendo melhora, se não está tendo, se ele está tendo algum efeito adverso, porque isso ajuda o médico a ir aprimorando a dosagem. Hoje a gente sabe que os medicamentos, os produtos à base de cannabis, não tem uma dose específica. O médico vai, gota a gota, ele vai lá implementando aos poucos até atingir um patamar adequado de dosagem para atingir aquele efeito. E nesse ponto, eu acho que o farmacêutico presta um trabalho muito precioso, né? Ele pode ajudar imensamente o médico nessa a adequação dessa dosagem, né? E farmácias de manipulação, elas podem vender canabidiol? Não. O que acontece hoje é que tem algumas farmácias entrando na justiça e obtendo aí uma liminar com o direito de manipular. Então, inclusive na 327 já deixa bem claro, né? Está bem claro. Manipulação não, produtos Mas por que, cosméticos não. Jair? Por que a manipulação ficou de fora da autorização da Anvisa? Eu acho que assim, foi um momento. Vamos retroceder ao momento, né? Havia uma expectativa grande da sociedade, isso por conta também de algumas mães que entraram na justiça com o direito de importar, isso foi em 2014. Então, tem algumas mães aí que são pioneiras nessa abertura do mercado, né? Elas são famosas. E elas entraram na justiça com o direito de importar o produto, até plantar, e conseguiram. Mas a coisa foi assim, tomando um corpo, de maneira que a Anvisa não teve outra alternativa senão emitir uma resolução, que era 17 de 2015, foi a primeira. Depois foram várias outras até chegar nessa 660 de 2022, permitindo que o paciente importasse. Com algumas regrinhas lá, mas bem leve para ele poder importar rapidamente. E, na sequência, a 327, que é importação por pessoa jurídica. Só que as coisas assim não estão muito claras e naquele momento eles preferiram restringir o uso em farmácia, obviamente permitindo algumas formas farmacêuticas a serem importadas. Eu acredito que a coisa vai evoluir na medida em que a Anvisa modificar a 327 é capaz que ela permita aí a manipulação. Agora, aí eu quero fazer um, uma observação, né? Pelo tempo que eu estou estudando esse assunto, pelo tempo que eu estou vendo, tem uma análise a ser feita. Então, a farmácia para manipular, ela teria que ter aí uma análise do teor daquilo que ela está produzindo para o médico poder receitar a dosagem correta. Nós não temos uma dose correta hoje. O médico vai tentando ali, gota a gota, para adequar o efeito em cada um dos pacientes. Nesse momento, me parece que o efeito ele é muito personalizado. Então, se ele é personalizado, eu tenho que ter um conhecimento 100% de tudo que está dentro daquele produto que eu estou fabricando, correto? Então, assim, se tem 50 miligramas de canabidiol por ml,
eu tenho que ter a certeza que são 50 miligramas, porque o médico vai, a partir daí, ele vai elaborar a dosagem para aquele paciente, e muitos dos pacientes são crianças com autismo, epilepsia refratária, enfim, a gente tem que ter um cuidado aí. Então, eu vejo que é algo que a farmácia teria que ter muito bom controle de qualidade, porque isso exige equipamento caríssimo, as medidas são feitas via HPLC, é um equipamento caro para dosar, e ela teria que ter uma, uma, uma manipulação já alinhada com uma empresa que vai fazer análise. Então, é a única observação que eu faço. Mas é provável que, com a revisão da 327, as farmácias possam manipular, mas eu sempre Essa faço revisão, isso ela está em andamento com que em objetivo? A andamento. Anvisa quer fazer mudanças. As mudanças que a sociedade está exigindo, né? Ela está mudando, já estava previsto, quando ela emitiu isso em 2019, estava previsto, no terceiro ano, de haver a revisão. Está atrasado, né? Porque seria em 2022. E já está atrasado, mas vai sair. Vai sair mesmo porque, em 2024, as empresas que fabricam aqui no Brasil, elas vão ter que optar pelo registro do produto, que tem um rigor um pouco Para que maior. Então, seja para que deixe de ser um produto e passe a ser um medicamento, conforme você exatamente. Então, explicou assim, no a início do Anvisa tem. vídeo. Eu tô, assim, eu acredito que essa 327 vai ter uma prorrogação, né? Porque tem muita coisa ainda para ser feita. Eu não sei se todas as empresas vão ter estudos clínicos para ser apresentados. É Então, tudo novo, é tudo muito novo, as coisas, né, exatamente, tão... é tudo muito novo. Então, a gente também avisa, veja bem, ele como órgão regulador, eu entendo essa preocupação, porque como tudo é novo e não tem muita informação científica ainda assim comprovada, né, ali com o estudo clínico, a Anvisa, ela pode até, e o Ministério Público fica em cima deles o tempo inteiro, como um órgão que está relacionado à saúde. Então, tanto para um lado como para o outro, né? E eles têm que tomar Uhum. cuidado. Por isso que eu vejo esse pé no chão aí da Anvisa em relação a esse assunto. Mas, na medida que isso tiver mais conhecimento e os PLs que estão lá no Congresso tiverem talvez uma aprovação, né, que eu torço para que tenha aprovação, para que os outros produtos possam ser incorporados aí no mercado brasileiro, como cosméticos, suplemento, tecidos, roupas, né, e tudo mais. Ah, então a gente pode até fazer um outro programa falando sobre todas essas possibilidades, né? Do Opa, que mais seria pode, maravilhoso, porque porque né, existem o até, tema é grande, né? Quer dizer, o tema é extenso, o há tema é muito que se extenso, falar sobre o tema. Jair, infelizmente o nosso tempo acabou, tá tá? Quero bom? agradecer. Antes de me despedir de você, quero falar com quem está assistindo a gente. Conta aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Deixa o seu like, compartilhe e mande sua dúvida. Caso você tenha alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu pergunto para o Jair e na medida do possível a gente vai respondendo. Agora sim, Jair, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Eu fico à disposição para outros programas. Eu gosto de compartilhar o meu conhecimento, aquilo que eu sei, né? Tem coisas que não dá para saber tudo, mas foi um prazer imenso conhecê-la, conhecer a associação de vocês, e eu fico à disposição. Olha, o canal do Jair já está aqui na descrição do vídeo, ele também produz conteúdo sobre esse assunto, vale muito a pena você acompanhar também, assim como você acompanha o Ed Farmácia. Um agradecimento também para quem está ouvindo a gente no Spotify, obrigada pela sua companhia, obrigada a você que está aqui no YouTube com a gente, eu te vejo no próximo programa, até lá, tchau, tchau.